O próximo painel que a gente vai ter aqui é com o pessoal do TCU, que é um painel chamado TCU como Indutor da Inovação. Antes de chamar o painel, eu queria compartilhar 2 momentos importantes aí, que a gente teve nessa jornada do BNDES com blockchain e com a RBB. Né? Em 2019, antes da pandemia ainda, o TCU começou a trabalhar num acórdão. Para quem é do setor público, sabe o quanto as pessoas se preocupam com o TCU, né? E o quanto as pessoas se preocupam com os acórdãos do TCU. E o TCU começou a trabalhar num acórdão sobre blockchain. O Diego, que está ali, era líder desse acórdão. A gente foi entrevistado, foi uma das instituições entrevistadas, várias instituições públicas foram. Quando o acórdão saísse, as instituições iam ler aquilo ali e pensar, pô, isso aqui é o meu guia, eu tenho que usar essas recomendações. E aí, uma das recomendações do acórdão destaca que a necessidade de incluir medidas anticorrupção e pró-transparência ainda na fase de desenho da solução blockchain pretendida, considerando o potencial da tecnologia para favorecer a abertura de dados e reduzir fraudes e desvios. Quando eu li isso aqui, eu assisti, né, a sessão de defesa do acórdão, eu quase chorei de emoção, porque isso era exatamente o que a gente estava fazendo, tentando usar a blockchain para transparência, para combate à fraude, e não era isso que todas as instituições estavam fazendo. Né? Naquele momento, muita gente pensava em blockchain, e ainda pensa hoje em dia, para compartilhar dados, para integrar processos, e a gente já estava indo nessa linha que o TCU defendia no acórdão. E um segundo momento que eu queria compartilhar é que essa jornada aí da RBB, a gente estava avançando nas questões técnicas, mas a gente precisava avançar na governança. Para juntar as instituições, a gente precisava de algum instrumento que juntasse as instituições. E como é inovação, a gente tentou fazer de um jeito, tentou criar um comitê, juntando ministérios, tentou fazer de outro jeito e não ia. E, em algum momento, eu apresentei para o TCU, e falei, e aí, vocês topam participar? Não, vamos embora, a gente faz um acordo e a gente vai lançar isso e outras vão poder participar junto com a gente. Queria agradecer aqui o Wesley e a Fabiana Ruas, que foram as pessoas que, no início, conversaram com a gente, depois vieram vocês. Mas, assim, destacar o quanto o TCU realmente, nesses últimos anos, para a blockchain, tem sido indutor da inovação. Porque outras instituições, aí não só o BNDES, elas olham para isso, olham para o acórdão, olham para esse movimento e elas tentam seguir e se pautar por ele. Bom, dito isso, né, compartilhando momentos pessoais aqui, eu vou chamar uma pessoa que não é do TCU, na verdade, é a Dayana Udry, que vai fazer a moderação do painel. Ela vai chamar as pessoas do TCU. A Dayana é doutora pela Universidade Católica de Lisboa, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito dos Criptoativos da ESMAF do Paraná, Chief Innovation Officer do WLF, procuradora do Estado do Paraná, palestrante, professora, autora do livro Blockchain, Tokens e Criptomoedas, Análise Jurídica. Bom, bem-vinda, Dayana, espero que vocês tenham um ótimo painel. Bom, eu vou sem delongas, até para a gente poder ter tempo de debater. Vou chamar já os rapazes, tá, do TCU, porque todos são agora, né, rapazes, todos jovens, então dá para chamar de rapazes, né? Rafael Albuquerque, por gentileza, ele é auditor-chefe de tecnologia de informação do TCU. Diego Farias, que é o carro-chefe do nosso acórdão 1613 aí do TCU, seja bem-vindo, auditor do Tribunal de Contas, e o Eldo Coutinho, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Sejam bem-vindos. Vamos ficar de frente com a Day? Tem de frente com a Gabi, agora de frente com a Day. Gente, eu sou super informal, tá? E eu acho que a ideia é ser um bate-papo mesmo, tá? Tanto o Gladson, a quem eu agradeço, né, a gentileza do convite de me trazer aqui para mediar esse debate importantíssimo quando a gente pensa em inovação, porque nós, às vezes, deixamos de pensar em inovação em administração pública, e, no fundo, a administração pública, querendo ou não, ela é, sim, um motor de muitas das inovações que acontecem, né, no Brasil de uma forma ampla e no mundo. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente entender o papel da administração pública, o Estado, de forma lata, é muito importante. Então, a gente realmente não poderia deixar,
acho muito importante esse tema, trazer o TCU, que tem sido, sem sombra de dúvidas, acho que foi muito destacado ao longo da fala, tanto do Gladys quanto da Vanessa, qual é o papel do TCU dentro do cenário Brasil de administração pública. Então, a gente entender este papel, entender como ele tem sido um catalisador, um verdadeiro catalisador na inovação, pensando na utilidade, né, da blockchain e outras tecnologias. Então, aqui acho que a gente pode ampliar um pouco o olhar. A ideia é que eles vão se complementando e vocês, no final, a gente deixou bastante tempo para a gente poder debater e fazer perguntas, tá bom? A palavra é sua. Bom, pessoal. Obrigado. Bom, boa tarde. É uma alegria muito grande poder representar o TCU nesse evento e para tratar de um tema em que às vezes gera muita dúvida, né, na cabeça das pessoas que não conhecem o TCU. Às vezes tem muita gente que não sabe nem exatamente para que serve o TCU. Talvez nem todos aqui dessa sala conheçam o TCU e sabem como que o TCU funciona. E quando a gente fala de inovação, logo se pensa, né, naquela história que houve alguns anos atrás sobre o apagão das canetas, né? E o TCU, de acordo, assim, considerando a sua atuação de fiscalização, muitas vezes responsabilizando gestores públicos, né, por irregularidades, criou-se na cabeça das pessoas, né, e isso foi difundido, divulgado no meio do setor público, que é o seguinte: olha, eu não vou inovar aqui, eu não vou tentar fazer algo diferente, errar, porque eu posso depois ser chamado à responsabilização pelo Tribunal de Contas da União. E aí a minha fala aqui, que vai ser uma fala breve, introdutória para os colegas realmente poderem aprofundar mais sobre os trabalhos de blockchain que o TCU tem feito, tanto do ponto de vista do controle, quanto do ponto de vista da TI do TCU, né, no contexto da RBB. Mas a minha fala é justamente tentando desmistificar um pouco esse sentimento que criou, em que o TCU, em que o gestor público às vezes se sentia um pouco inibido de inovar na administração pública por conta de possíveis responsabilizações, né? Embora, né, tudo que já tenha sido falado aqui pelo Gladson, pela Vanessa e pela Dayana também, que realmente, nesse caso específico da RBB, o TCU tem tido um papel importante. Então, a minha ideia aqui é falar de 4 pontos, 4 formas como o TCU ele tem ajudado na inovação do setor público. E sobre o que o TCU faz, né, muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o tanto de competência que o TCU faz, o tanto de atribuições que o TCU faz. E vocês podem pensar, o TCU faz fiscalização. Sim, o TCU faz fiscalização. Mas que tipos de fiscalização? Você sabia que o TCU faz 4 tipos de fiscalização? O Daniel sabia porque ele é do TCU também, e os colegas aqui. Mas quem não é do TCU? O TCU faz pelo menos 4 tipos de fiscalização. São os levantamentos, inspeções, auditorias e acompanhamentos. E não vou falar de todos aqui, mas eu vou só destacar o levantamento, que é a primeira forma que eu diria em que o TCU acaba induzindo a inovação tecnológica no setor público. O TCU ele faz trabalhos de levantamento, e aí está o acórdão também de blockchain e outros 2 que eu quero comentar rapidamente, em que, nesse tipo de fiscalização, o TCU ele faz um estudo amplo sobre um determinado tema. Por exemplo, em 2015 ele fez sobre cloud computing, que é algo que hoje está muito na moda, principalmente no setor público. Nesse setor público está migrando boa parte das suas operações de TI e da sua infraestrutura para a nuvem. Mas em 2015 isso ainda estava engatinhando no setor público. Em 2020, 2019, o Acordo 2020, foi feito esse levantamento de blockchain, e aí eu não vou falar muito sobre isso, porque o Diego vai aprofundar. E depois a gente fez esse levantamento sobre inteligência artificial. Então, o TCU, quando ele estuda sobre esse tema, quando ele identifica quais são os principais casos de uso no setor público de tecnologias inovadoras, como cloud, na época, né, o blockchain, a inteligência artificial e agora a IA generativa,
o TCU, né, sendo um órgão de controle externo na administração pública federal, ele acaba induzindo esse movimento também, né, na administração pública, nos outros órgãos. Porque, olha, se o TCU está falando sobre isso, quer dizer que, então, o TCU está vendo algum valor nisso. Então, o TCU está vendo que isso é importante. E realmente é isso. As tecnologias inovadoras em que o TCU se debruça para poder estudar e avaliar, o TCU tem falado, olha, é para vocês, é para a administração pública usar, é para o governo usar, em benefício da sociedade. Mas se preocupe com uma coisa, em fazer uma boa e adequada gestão de riscos. Porque o uso de todas as tecnologias, e nos 3 trabalhos que eu mencionei, foram levantados riscos de utilização da tecnologia, por exemplo, de cloud computing, o risco de você, do órgão, ficar dependente tecnologicamente de um determinado fabricante de solução de nuvem. Entre outros riscos associados à contratação. Então, tem uma série de riscos que precisam ser bem avaliados para que o TCU, para que o órgão realmente possa se beneficiar daquela tecnologia e a sociedade, né, tanto os cidadãos como as empresas que interagem com o governo, possam se beneficiar daquela tecnologia. Então, usem as tecnologias, o TCU faz o levantamento, induz o movimento, diga, beleza, utilizem as tecnologias, elas têm valor, mas façam uma adequada gestão de riscos. Um segundo ponto são auditorias que o TCU faz para resolver ou contribuir para a resolução de problemas complexos na administração pública. E aí eu só queria citar um exemplo, que um dos principais problemas hoje que o setor público enfrenta, até na transformação digital do próprio governo, na entrega de serviços públicos digitais, é o compartilhamento de dados intragovernamental. E o compartilhamento de dados, ele um dos principais problemas que o TCU tem levantado e identificado ao longo dos anos, é que o custo de transação do compartilhamento de dados ele é um custo alto. E isso acaba fazendo com que os órgãos tenham dificuldade de fazer esse compartilhamento. Entre outros problemas, tem questão de sigilo, de classificação dos dados, tem questão de privacidade, agora com a LGPD, mas um dos principais pontos de dificuldade é justamente a questão do custo, que é considerado um custo alto. E aí, o TCU, fazendo os trabalhos de auditoria, interagindo com os órgãos que têm bases de dados mais demandadas, e num trabalho que a gente fez em 2018, com o Acordo 2019, que é esse Acordo 1486, a gente identificou que, já sabia, né, mas a gente confirmou na prática, que as 2 bases mais demandadas da administração pública federal para compartilhamento de dados entre os próprios órgãos é a base do CPF e a do CNPJ, que são bases cadastrais. Mas o custo de compartilhamento era muito alto. Então, o TCU fazendo recomendações e reuniões com os órgãos envolvidos, né, com a Receita Federal, com a Secretaria de Governo Digital, fez com que fosse induzido um movimento, né, de certa forma, contribuiu para o movimento, né, a iniciativa que criou o BCPF e o BCNPJ pela Receita Federal, que é o blockchain CPF, blockchain CNPJ. Então, é o uso da tecnologia blockchain para compartilhamento de dados intragovernamental de forma segura, de forma em que, se houver algum tipo de vazamento, consegue se identificar qual foi o órgão realmente que vazou aquela base de dados, né? E eles mesmos reconheceram isso. Aqui essa frase é do Prêmio Criatividade e Inovação da RFB, em que eles reconheceram o papel importante do TCU na inovação, no uso da tecnologia inovadora para a resolução de um problema complexo. Então, pelo próprio custo tecnológico de manter uma infraestrutura de alta disponibilidade, essas soluções, as antigas, né, de compartilhamento, eram de elevado custo para a sociedade, razão pela qual o eminente órgão de controle TCU demandou a evolução para um modelo mais racional, um modelo utilizando a rede blockchain. A terceira forma que eu queria destacar é, já saindo um pouco do controle e entrando no TCU enquanto órgão, enquanto TI. E aí a gente tem um colega aqui da TI, o Eldon, que vai saber falar muito mais sobre isso. O TCU, quando o próprio órgão, institucionalmente, utiliza novas tecnologias para prestar serviços ou para resolver seus problemas, né, para atender as suas necessidades de negócio, isso gera um movimento também na administração pública. Então, quando a gente está falando
agora que está no hype aí, depois do ChatGPT, da IA generativa, o TCU foi perguntado, vem cá, vocês vão usar o ChatGPT para ajudar vocês a fazerem os relatórios de fiscalização, as instruções de controle externo, fazer os votos dos ministros? Claro, né, Daniel? É óbvio. Mas tem gente que ainda tem reservas, né? Porque inovar é um processo meio, às vezes, complicado. Tem riscos. Erra-se bastante. E aí o TCU, às vezes, vem cá, eu não quero ser responsabilizado pelo TCU, é o meu CPF que está na reta. Mas o TCU, quando ele pega e cria o chat TCU, que é a utilização da tecnologia dentro da API da OpenAI, do ChatGPT, com base utilizando as bases de informações e de dados do próprio TCU, para apoiar o trabalho dos auditores do TCU e dos ministros, isso também gera um movimento, passa uma mensagem para o setor público dizendo, olha, vocês podem usar, a gente está usando aqui. Se o TCU está usando, por que os órgãos não podem usar? Os demais órgãos da administração pública. Então, isso também acaba induzindo a inovação na administração pública. E, por fim, queria só falar que o TCU tem um laboratório de inovação desde 2016, 2017. Foi criado um laboratório de inovação que é atrelado ao Instituto Cecília Correia, que é a nossa área de educação corporativa do TCU. Então, essa é a área responsável por liderar diversas discussões que têm a ver com tecnologias inovadoras no âmbito do TCU e para fora do TCU também. Então, o Colab, que é um laboratório de inovação, ele também tem parcerias com outros laboratórios de inovação, outras unidades de inovação espalhadas pela Administração Pública Federal, para estudar tecnologias, para discutir o uso de tecnologias inovadoras na resolução de problemas da Administração Pública Federal, para melhorar a prestação de serviço para a sociedade, para melhorar as políticas públicas que são prestadas pelo governo para a sociedade. Então, contratação de inovação, liderou as discussões sobre contratações específicas de inovação, tem um grupo de Deep Learning atuando, já participou como copromotor de eventos, seminários de análise de dados, Semana da Inovação. Então, o TCU também, por meio do seu laboratório de inovação, contribui para a inovação no setor público. Ok? Então, essa é a minha fala inicial. Vou passar depois a palavra para o Diego. Obrigado. Obrigada, Rafael. Antes de eu até passar a palavra para o Diego, deixa eu fazer uma pergunta agora que eu fiquei curiosa. Quem aqui é do setor público que está aqui? Maioria, né? E quem que é do setor privado? Tem gente, bastante gente também. Interessante, eu acho que uma dos pontos que você tocou, e eu acho que a gente pode explorar isso no final, é justamente as dificuldades da inovação na área pública, né? Porque o TCU é o órgão de fiscalização, e a gente sabe que um grande gap, eu sou do setor público também, né? A inovação é a cultura e o medo de fiscalizações ou de represália. Então, a partir do momento que você tem um órgão de fiscalização, talvez fomentando, e talvez essa é a grande importância de ter um órgão de fiscalização externa fomentando a inovação na administração. Então, vamos explorar um pouquinho mais isso. Mas interessante, vocês viram que o público está bem misto, né? Mas mais a administração pública. Agora, a última pergunta, antes de eu passar, já fazendo o gancho para o Diego. Quantos de vocês leram o acordo do TCU de blockchain 1613? Então, vai ser proveitosa a tua fala, hein, Diego? Manda bala. Assim espero. Deixa eu vou pegar o gancho aqui da Dayana. A ideia aqui não é entrar em detalhes técnicos da tecnologia, né? Nós somos auditores. Nós somos auditores, tá, gente? Nesse trabalho, a gente não foi lá e programou o Solidity, a gente não rodou um nó na blockchain, mas a gente vai tentar aí responder como é que a gente evita o apagão das canetas, né, na administração pública federal. E aí eu vou mostrar na prática como que esse acordo ele fez isso, né, para os gestores. Então, lá em 2019, a gente viu um movimento, assim, um hype muito grande da tecnologia blockchain, né, acho que por causa do Bitcoin, não estou muito lembrado da época, mas a gente via um movimento de vários países que queriam fazer uso estratégico da tecnologia blockchain.
Então, tinha Dubai que queria alavancar suas operações de governo com o uso da tecnologia da blockchain. A gente viu que na Suíça eles fizeram uma iniciativa chamada Crypto Valley, que era similar ao Vale do Silício nos Estados Unidos, mas focado para startups na área de criptografia e criptoativos. E aí a gente se questiona, né, e o Brasil, como é que a gente pode obter a vantagem competitiva dessa tecnologia, né, fazendo com que a administração federal utilize essa tecnologia, né? Então, foi aí que a gente selecionou esse tema da tecnologia blockchain. A gente fez um trabalho de levantamento. Então, assim, eu acho que quando muitos de vocês ficam sabendo dos trabalhos do TCU, geralmente envolve identificação de desvios, de irregularidades na administração pública, né? Essas são as auditorias de conformidade. Mas, nesse caso, foi um trabalho de levantamento, que aqui a ideia é a gente conhecer o objeto para que a gente internalize o conhecimento e, no futuro, a gente possa auditar soluções de blockchain. Então, foi isso que se tratou esse trabalho, né? E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz um levantamento de uma tecnologia? Assim, primeiro, a gente precisa identificar quais são as áreas de aplicação dos casos de uso, né, dessa tecnologia, identificar quais são os desafios, as oportunidades, os riscos, né? Entender como é que os outros países estão utilizando a tecnologia para resolver seus problemas. Então, tudo isso faz parte, né? E o principal também, né, já que foi falado do apagão das canetas, é como que a gente pode fornecer informações relevantes para os gestores, para que eles, para maximizar as chances de sucesso, né, na hora que ele for implementar esse tipo de solução na sua organização. Então, vou passar bem rapidamente aqui pelo trabalho, mas, assim, primeiro eu vou fazer uma provocação, né? O que faz um bom gestor de TI da organização pública? O que vocês acham? O Gesine aí, tem alguma resposta, Gesine? Pois é, isso aqui eu pesquei do Wesley, tá? Eu acho que alguns aqui conhecem o Wesley do TCU. Ele diz que um bom gestor de TI é aquele cara que ele consegue entender o seu problema da sua organização e ele consegue definir uma estratégia e qual tecnologia vai usar para resolver aquele problema de forma rápida. Então, ele enfatiza isso, né, de você resolver esse problema de forma rápida. E como que o TCU poderia ajudar, né, as pessoas caso fossem usar, né, a tecnologia blockchain, a fazer isso de forma rápida, né? A gente sabe que essa tecnologia ela é muito complexa, é muito difícil de entender. Então, o que a gente tentou foi, ela tem uma curva de aprendizado, né? Foi reduzir essa curva de aprendizado para os gestores, para na hora que ele fosse conhecer, né, a tecnologia fosse mais fácil para ele. Então, lá no nosso trabalho, primeiro a gente explica quais são os componentes que a tecnologia inclui, né? Então, isso está explicado lá no nosso relatório, o que cada componente desse, para que serve, quais são suas funcionalidades, né? E qual o relacionamento com os outros, né? Então, a gente fala sobre oráculos, contratos inteligentes, tokens, isso tentando usar uma linguagem mais de alto nível, né, para o gestor de TI. Mas também lá nos anexos, a gente entra também na parte mais técnica, né? A gente também fala das características da tecnologia blockchain. Aqui, onde tem desintermediação, né, pegando o gancho aí do Gladstone, que ele falou qual é o papel dos cartórios e tal. Na nossa análise, a gente viu assim, que os intermediários eles podem até continuar existindo, mas desde que agora eles agreguem valor, né, para o processo de negócio. Então, a gente entendeu que intermediários que não agregam valor, eles simplesmente deverão ser eliminados. A gente também, né, assim, para o gestor ele entender o seu problema, e agora ele precisa saber onde que ele vai aplicar a tecnologia blockchain. Então, a gente mapeou 7 casos de uso com maior potencial, né, de você utilizar a tecnologia blockchain, e isso está lá explicado para esse gestor. E assim, a gente tem todo esse viés, né, de facilitar a vida para o gestor, para ele implementar soluções de blockchain na sua organização,
mas também a gente tem que evitar que aquele gestor que utiliza a tecnologia blockchain por modismo ou por entusiasmo tecnológico. Então, a gente teve essa preocupação, e a forma de a gente resolver esse problema, né, que leva a desperdício de recursos públicos, foi com um modelo de avaliação, né, de árvore de decisão, que aqui a ideia é que, à medida que o gestor ele vai progredindo e respondendo sims, ele tem a probabilidade maior de utilizar blockchain ou DLTs. Tá? No nosso trabalho, a gente falou também de DLTs. Mas, se não for o caso, é melhor que ele continue utilizando o banco de dados centralizado mesmo, porque ele está resolvendo o seu problema de forma muito boa. E isso aqui tem muito a ver com o princípio da motivação, né, que você deve justificar o uso da tecnologia. E aí, falando agora da parte de gestão de riscos, né, a gente induz o melhor uso da tecnologia, mas esse gestor ele também precisa saber quais são os riscos que essa nova tecnologia está introduzindo. E tecnologia inovadora, ela aumenta muito o nível de risco. Então, no nosso trabalho, a gente também mapeou diversos riscos. Aqui, Vanessa, também teve você fez um agradecimento, né, para o TCU, mas eu faço também para o BNDES, porque antes desse acordo a gente participou de um curso com vocês e essa matriz de riscos também vocês fizeram a revisão. Então, aqui vai meu agradecimento público para vocês também. E aí, nessa matriz, a gente identificou os riscos, né, e também dá sugestões, né, de implementação de controles para mitigar esses riscos. E também no nosso trabalho, a gente identificou vários casos de uso, né, à época, tá? Isso aqui é de 2019, 2020, com a ideia de facilitar, né, a vida do gestor, dele ter um benchmark comparativo, de saber como é que outros governos, outras organizações estão fazendo, implantando suas soluções em blockchain. E aí a gente definiu primeiro um modelo avaliativo padrão, e lá a gente botava quais são os objetivos, quais são as características gerais, qual é o modelo de governança que está sendo utilizado nessa solução, qual é a arquitetura técnica, isso para facilitar a vida do gestor quando ele for aprender, né, com outros exemplos. E aqui está a visão integrada de tudo que a gente fez. A gente pensou no gestor de TI mesmo, né, facilitar a vida dele. Então, a ideia aqui é apresentar a tecnologia, explicar o que é. Então, a gente mostra quais são os casos de uso com alto potencial, né? Ou seja, onde ele vai aplicar essa tecnologia, quais são as características, porque aí ele sabe que a solução dele vai herdar essas características. O modelo de avaliação de necessidade, para ele avaliar se o caso dele, o caso de uso, ele pode resolver com esse tipo de tecnologia. Se é o caso de resolver, ele entender os riscos, e depois saber quais são as chances críticas de sucesso. E aí, nesse trabalho, assim, está bem extenso, né? A gente aqui não vai entrar em detalhes, como eu falei, mas quais são os principais insights que a gente tem aqui e nós podemos compartilhar com vocês. Hoje a gente tem um problema, né? Que os serviços, às vezes, eles dependem da colaboração de várias organizações. Então, assim, o Rafael falou aqui que as bases não são compartilhadas, né? E a gente vê a blockchain, né? Ela promove um governo hiperconectado, porque ela funciona como uma camada comum e confiável para o compartilhamento de dados. Tá? E isso facilita, aprimora o processo de registro e troca de informações. Então, isso aqui a gente vê com uma vantagem muito grande da tecnologia. Eu esqueci de passar. É porque não passou. Foi. Então, esse é o primeiro insight. A gente viu também o potencial, né, dos contratos inteligentes. Então, assim, a automação inteligente de contratos, ela reduz riscos de erros e otimiza serviços. A gente entende que o uso, né, de smart contracts, né, por soluções, ela vai automatizar processos governamentais e isso faz com que a burocracia seja reduzida, né, que é uma demanda do cidadão. Então, a gente vê com bons olhos. A questão também do compliance by design, que já foi falado, né, que a ideia aqui é você atender requisitos regulatórios desde o início do desenvolvimento. E, por exemplo, eu vou falar aqui do dia D,
que a gente tem uma auditoria lá no TCU, que o TCU faz vários cruzamentos de base de dados para encontrar tipologias, né, que supostamente assim, são indícios de fraude. Então, por exemplo, se uma pessoa ela não pode ter o registro de imóvel, o registro de veículos e também receber o Bolsa Família, porque, em tese, essa pessoa tem um patrimônio muito alto e não deveria estar recebendo esse tipo de repasse, né, de dinheiro, de verba pública. E aí o TCU tem que fazer isso todo ano, né, esse cruzamento a gente manda lá para o órgão checar essa inconsistência e aí ele tira o repasse, né, para o cidadão. E com o uso aqui do Compliance by Design, se você coloca essas regras, né, na rede, esse tipo de repasse, a transação ela seria inválida, né, e seria rejeitada, e aí esse tipo de irregularidade não aconteceria. Então, isso aqui é uma vantagem também. A melhoria no combate à corrupção. O TCU ele tem um framework de combate à corrupção, e lá ele fala que para você combater a corrupção, você tem que implantar 3 tipos de controles. São os controles preventivos, controles detectivos e o controle social. E aí, quando a gente analisou a tecnologia blockchain, a gente percebeu que ela implementa esses 3 tipos de controle. O preventivo, né, porque eu falei aqui do Compliance by Design, que você incorpora mecanismos de integridade, né, por padrão na sua solução. Os controles detectivos, porque a blockchain, você tem a rastreabilidade das transações, né? Como eu falei, transações inválidas, elas vão ser rejeitadas pela rede, elas não vão acontecer. E o controle social, né? Que os registros da blockchain elas são públicos. Então, a tecnologia blockchain ela consegue implementar esses 3 tipos de controle. Tem também outro site, lá em 2019, a gente teve, 2019 e 2020, qual seria o papel, né, do governo? Que o governo, ele, por definição, ele é um agente centralizador. E a gente viu ali que o governo ele poderia se beneficiar do uso da tecnologia blockchain se ele fornecesse uma plataforma de governança em que ele era responsável ali por iniciar e operar os registros, né, definir as regras e permitir a descentralização dos serviços. E hoje a gente tem o Drex, às vezes eu confundo com Drax, lá, porque eu vi um filme, acho que é Guardiões da Galáxia, tem um Drax, mas é o Drex e o RBB, né, que hoje faz justamente o que a gente colocou lá no nosso relatório. Outro insight que a gente tirou, que a gente viu, era o potencial, né, de tokenização de ativos. A gente já tinha vislumbrado lá o potencial que poderia desenvolver uma nova economia digital. E isso porque vocês concordam que a custódia de ativos e a verificação de propriedade geralmente é uma funcionalidade que é requerida por diversos modelos de negócio. E isso é a coisa facilmente implementada na blockchain. Então, por meio de uso de tokens, né, a gente vê que a ideia é que você desenvolva essa economia digital, né, por meio da blockchain. A implementação gradativa, né, como esse relatório ele teve um foco com o gestor, então a recomendação que a gente deu é que antes de você for gastar rios de dinheiro público, né, com projetos de blockchain, primeiro você faça um projeto piloto, experimente seu caso de uso, valide seu caso de uso, né? A ideia aqui é mais ou menos você pense grande e comece pequeno, né, para evitar esse tipo de desperdício. E o último insight que a gente viu é que o blockchain, né, ele não é a bala de prata, então você não vai conseguir resolver ainda o problema de dados off-chain, né? Você precisa validar esses dados antes de colocar na blockchain. Né? Mentiras registradas na blockchain, elas permanecem mentiras. O diferencial aqui é que a mentira agora ela é facilmente identificada e você consegue, inclusive, verificar quem fez o uso dessa mentira. Então, isso aqui é um ponto muito positivo da tecnologia. Então, assim, eu faço um convite para vocês para lerem esse relatório. Aqui está o site, né, que a gente publicou ele. Ele é de 2019, 2020, mas assim, como ele tem um foco muito no gestor de TI, né, para reduzir essa curva de aprendizado para o gestor de TI, então a gente focou mais em conceitos técnicos, está lá nele. Agora, assim, a gente tentou dar uma visão geral, né, falar mais em alto nível,
Mas lá também a gente fala o que são atomic swaps, lá a gente fala o que é prova de conhecimento zero, está lá explicado, o que é proof of work, proof of stake. Então, quem também gosta da parte mais técnica, lá tem como dar um gostinho, né? A gente publicou também na revista do TCU um artigo que fala do relacionamento de blockchain e atividade de auditoria. Então, quem gosta desse assunto aí de auditoria, ou quem são auditores, vocês podem ver lá o que a gente falou. Trazer um exemplo aqui bem rápido, com a ideia do compliance by design, por exemplo, a gente entende que o auditor ele passa a ter agora um papel, não depois de você ter a solução e você auditar a solução, mas você traz aquela atividade do auditor para o início, né, do compliance by design, para ele validar aquelas regras juntos com o gestor. E é isso. Obrigado. Assim, a conclusão que a gente tem da tecnologia é que ela está totalmente alinhada com o interesse público, né, em razão de você trazer confiabilidade e transferência dos dados, né, transparência. A gente enxerga que ela vai ter um potencial de otimizar os serviços digitais, né, e acelerar a transformação digital. Obrigado. Obrigada, Diego. E, com isso, a gente chega até a RBB. Porque agora nós estamos na parte de implementação, né? Então, Elton, agora você, como um bom representante do TI, do TCU, vai falar um pouquinho sobre a implementação da RBB, as dificuldades, desafios, perspectivas. Acho que é sobre isso que a gente quer ouvir um pouquinho. Obrigado, Dai. Eu também queria agradecer a um agradecimento, e a Vanessa lembrou, né, que lá no início, depois de ter participado do referido acórdão aqui, junto com o Diego, nosso coordenador MOR, e também nos deu o prazer de participar também do artigo, né, que ele mostrou recentemente. A Fabiana Ruas me convidou para participar desse projeto da RBB, e tem sido uma jornada muito rica, né, junto com o senhor Gladstone, né, Milber e demais colegas aqui, vários colegas da RBB aqui presentes, né, Prodenge, RNP, CPQD, DataPrev, Maranhão, e a quem eu agradeço também a presença. Tá? E fiquem à vontade para complementar, já que a rede é descentralizada. Falar depois de RBB, depois do professor, doutor e senhor Gladstone, é muito complicado, né? Mas a gente vai tentar passar essa visão da unidade de TI do tribunal durante esse projeto, a participação desse projeto. Bom, aqui a gente vai falar uma pequena agenda, prometo que serei breve. Os principais desafios que a gente tem implementado nessa implementação, fatores críticos de sucesso, tecnologias inovadoras e o desafio de ser early adopter, e o que pode ajudar na consolidação da RBB. Vamos lá. Principais desafios, pessoal. São muitos, como o Gladstone já falou, né? E eu vou apenas reforçar algum deles aqui como TI do TCU. Tá? A governança descentralizada, para mim, né, e eu acho que o Gladstone e os demais concordam, é um dos principais desafios. Tá? Você coordenar várias entidades com interesses internos diferentes, com atividades muito diferentes, é muito complicado. Desde o início foi complicado e vai ser complicado sempre. Né? E é bom que seja complicado. Isso é importante dizer. Mas é um desafio. A mão de obra especializada em blockchain e DLTs no governo, principalmente, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu vou falar mais disso em alguns slides, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Estabelecer um modelo de negócio que acomode a necessidade de todos os partícipes. Isso é uma coisa que eu acho que, inclusive, vai ficar para depois da validade do acordo, para depois de 2027. Né? A gente vai ter que ter uma solução para isso, porque são orçamentos diferentes, são entidades de níveis diferentes de poder, de esfera de poder e até de poder. Então, isso vai ser
um desafio grande também. Alocação de pessoal de forma sustentável por órgãos e entidades partícipes. É complicado você fazer o sharing de profissionais que participam de outros projetos nas suas organizações com o projeto da RBB, né? Eu só vejo o pessoal da RBB fazendo assim, ó, né? Porque é mesmo, né? A pessoa muda de setor internamente, aquilo ou vai tirar uma licença capacitação, ou férias, né? Até férias, né? Bem complicado. Você coordenar férias com pessoas da sua equipe, do seu órgão, já é complicado. Imagina você depender das férias da pessoa que está no outro órgão, né? Continuidade do investimento por órgãos e entidades partícipes ao longo de diversas gestões. Eu costumo dizer, né, que esse projeto tem que ser um projeto de Estado e não um projeto de um governo específico, de uma gestão específica de determinada entidade ou determinado órgão, né? Precisa ser uma política de Estado. A burocracia envolvida no processo de adesão do acordo de cooperação também é outra coisa que a gente tem enfrentado. Eu não esperava, como um cara de TI que não entende nada de direito, não esperava que seria tão complicado como é, mas é bastante complicado. Bom, fatores críticos de sucesso. A rede só vai funcionar, ou só vai pegar, digamos assim, jargão popular, com aplicações. Nós precisamos de aplicações, e não é qualquer aplicação, certo? Nós precisamos de aplicações com certo impacto na sociedade, né? Ontem eu falava com o pessoal na reunião do BNDES o seguinte: ninguém hoje questiona o Pix, por exemplo. Se você chegar para qualquer brasileiro, eu vou chutar aqui, não sei se já fizeram essa pesquisa, e falar assim, o Pix vai ser descontinuado, vai ser o caos no Brasil. Eu imagino que vai ser o caos no Brasil. Ninguém vai querer isso, certo? É uma aplicação de alto impacto que deu muito certo e que transformou meios de pagamento nesse país. Então, é desse tipo de aplicação que eu estou falando que a gente precisa para a RBB. É claro que a gente vai continuar, vai começar pequeno. Teve aqui um senhor do Comitê Paralímpico Brasileiro falando de um caso de potencial caso de uso, ele entrou em contato realmente conosco. É um potencial caso de uso, assim como muitos outros que foram discutidos, né? Petrobras, diploma digital, etc. Adesão de novos partícipes, também importante, como exemplo, vou citar 2, secretarias do Governo Digital e Judiciário, estadual e municipal, é importante também, né? O Gladstone falou disso também mais cedo. A sustentabilidade financeira da rede, que é a alocação de recursos computacionais nos partícipes e a alocação de pessoal nos partícipes, ou seja, você tem fator pessoal e fator recursos computacionais. Dentro do fator recurso computacional, uma coisa já identificada, que a gente vai ter que tratar, é a questão do storage, né? Não sei se agora, não sei se daqui a pouco, mas uma hora a gente vai ter que enfrentar essa questão. E quais são os desafios de ser um early adopter? Ou seja, qual é o desafio de ser pioneiro nessa tecnologia e numa rede desse tipo no Brasil, né? Logicamente, o BNDES ele se inspirou, quando propôs essa rede, em uma solução que já existia, né? E não foi uma coisa assim completamente da cabeça deles. Eles se inspiraram muito na LACChain, tanto é que a LACChain, o laboratório da RBB, no início, era formado pelo BID, né? A monitoração da rede, inclusive, era centralizada lá no BID. Então, não foi uma coisa assim do nada. Só que os aspectos de governança, permissionamento e monitoração propostos na nossa rede, na RBB, são diferentes. E isso é um desafio. Ninguém fez isso, pelo que o professor Gladstone conta, ninguém fez isso ainda dessa forma como nós estamos tentando fazer. A rede do Real Digital, que apesar de usar também o Hyperledger Besu, ou Besu, é uma rede bem diferente da nossa. É quase uma rede centralizada, assim, sob o ponto de vista de governança e de decisões, etc. A documentação do Hyperledger Besu, eu sempre bato nessa tecla, né? Ela precisa melhorar, ela é incipiente,
nós temos que recorrer a dissertações de mestrado, teses de doutorado de outros países, inclusive, para entender melhor o framework, né? Eu, particularmente, como TI do tribunal, acho a documentação do BESO ainda incipiente, né? E uma proposta para resolver isso é estreitar o relacionamento com a comunidade RPLEGER. Isso começou fortemente ontem. Eles estiveram com a gente, né? Inclusive virtualmente. Como é o nome daquela senhora que eu esqueci? Daniela. Ela é portuguesa, mas ela é do... Isso, ela é diretora da Blockchain para Linux Foundation, ou seja, ela é talvez a maior autoridade no assunto de Hyperledger no mundo, né? E esteve com a gente lá virtualmente, e isso tenho certeza que vai ajudar nessa documentação. E ainda a escassez de profissionais que atuem com blockchain e BESO. Já falei. E o que pode... Continuando, o que pode ajudar a consolidar? Né? Mais um slide, é o último, eu prometo. É preciso continuar sensibilizando os órgãos, entidades para a importância da rede, ou seja, comunicar. Precisamos fazer network, precisamos informar, precisamos atrair novos participantes. Quanto mais participantes na rede, mais confiável ela será. Inicialmente, a gente prevê até que seriam interessantes 10 participantes no núcleo da rede, 10 participantes com nós do tipo validator, certo? E a gente está correndo atrás disso. Fomentar o uso da tecnologia blockchain e Web 3.0 no governo. O acórdão que o Diego acabou de citar é um exemplo disso. O TCU como inovação, como nosso colega Rafael citou anteriormente, é um movimento nessa direção. E explicar aos gestores como e por que a tecnologia pode ajudar. Ou seja, esse acórdão, ele tem esse papel, né? Ele é uma cartilha. Ele fala, olha, a tecnologia é linda, use para isso e tem esses riscos. Vai nessa direção. E é preciso mais iniciativas como essa. Não só do TCU, logicamente, de todos, da rede. A continuidade da alocação de recursos computacionais e recursos humanos, ao longo de várias gestões, novamente, estou sendo aqui repetitivo, mas é realmente para fixar isso, e ser uma política de Estado e não de um governo específico. Aplicações de valor agregado, vou ser repetitivo de novo, é muito importante que isso aconteça, e buscar inspirações em outros países que estão fazendo a mesma coisa, ou seja, como a rede Alastra, da Espanha, se eu não me engano, que tem vários casos de usos interessantes. É importante a gente buscar essa inspiração, né? Como esse link, por exemplo, que eu coloco embaixo, que tem casos de uso dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, da Austrália e de Singapura, casos de uso muito interessantes, né, que a gente pode. E uma coisa que surgiu ontem, buscar inspiração também nos modelos de governança e de soluções de modelos de negócio que essas redes também estão enfrentando. Buscar inspiração nisso também. Bom, a visão da TI era essa, do TCU era essa. Agradeço imensamente por poder participar do trabalho, agradeço a paciência do BNDES e dos demais representantes em participar do comitê executivo e comitê técnico. Eu faço parte dos 2 comitês. É uma entrega, né? A gente tem que coordenar isso com nossos trabalhos internos, meus do tribunal, de vocês do BNDES, da Prodeste, da RNP e assim por diante. E é isso, vamos em frente, não é, professor? Senhor Gladstone. Isso aí. Obrigada, Elton. Pessoal, temos aí 10 minutinhos, pelo que eu estou aqui, sou fiscal hoje eu estou com papel chato, 10 minutinhos. Perguntas? Já temos uma pessoa, você consegue levar lá? Tem microfone aí, Vanessa? O rapaz ali. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a você, aos rapazes. Eu sou fundador de uma DAO que foi implementada em 2021. E nós estamos conversando sobre, basicamente, governança descentralizada
e, ao mesmo tempo, a tentativa de centralização de governanças descentralizadas. No momento, eu estou incubando uma fazenda em São Paulo, um coworking também em São Paulo, uma DAO de educação para artistas de 90 anos, 80, 70, 60, 50 anos, nossas anciãs, e também incubando uma clínica odontológica. E como fica essa relação do TCU e do RBB nesse paradigma que a gente está vivendo, né, da blockchain e da tecnologia, na relação da educação? Porque, assim, da mesma forma que eu estou incubando algumas frentes, como fica essa relação do TCU também poder incubar algumas DAOs para que possa ser compartilhado o que nós estamos desenvolvendo como governança, e vocês no sentido também de como vão averiguar essas gestões e como pode ser feito digamos, essa interseção de algumas DAOs poderem serem assistidas pelo TCU ou incubações de DAOs que incubem projetos. Será que eu fui claro? Eu vou tentar responder, mas assim, acho que como você entrou na parte mais filosófica, eu acho que o Gladstone pode ajudar a gente aí. Mas assim, o TCU, a gente só alcança, né, onde tem recursos públicos, né? E assim, aí a ideia da RBB, acho que o Helder e o Gladstone vai poder falar melhor, ele vai poder dizer assim, quem são os usuários que podem transacionar nessa rede, né? Então, se essas DAOs, elas teriam espaço na RBB, eles vão poder explicar melhor, né? Mas porque poderíamos fazer projetos de arte para a União e coisas assim. Uhum. Então, porque o que acontece nessa mudança de paradigma é a facilidade de fundos de investimento e não somente editais. Então, quando você cria essa frente, essa possibilidade da blockchain, você, de uma certa forma, você acaba deixando os fundos de investimento de uma forma mais ampla e acessível, né, para a sociedade civil. E no caso, a União ela pode começar a ter esse tipo de interação com artistas, educação, e não somente ficar assistindo de longe, né? Uhum. Assim, o TCU hoje ele não faz esse trabalho de incubação, tá? Mas aí, assim, o que pode acontecer? Se essas DAOs elas são destinatárias de alguma política pública que recebe repasse, né, do governo federal, aí o TCU poderia, em tese, né, participar aí de uma validação de um caso de uso. Mas hoje a gente também, como o Helder falou, a gente tem um problema assim, de pessoal, né? Então a gente não tem tantos auditores hoje capacitados, né? Apesar desse acordo, ele foi iniciativa lá em 2019, mas assim a gente depois não treinou tantos auditores para poder fazer essa validação de código, de repasses de uma possível DAO, né, que estaria habitando aí esse ecossistema da RBB. Entendido. Acho que, só complementando, né, que o Diego falou, eu não entendi muito bem a pergunta, porque eu não sou especialista igual os colegas são, mas, assim, do ponto de vista do papel institucional do TCU, o TCU, se tiver algum projeto que envolva, como o Diego falou,
o uso de dinheiro público, né, seja em qualquer tecnologia, seja blockchain, inteligência artificial, metaverso, que seja, o TCU ele tem a competência de avaliar aquele projeto sobre os mais diversos aspectos, né? Não só a conformidade a leis e regulamentos, mas também sobre a questão operacional, que é o resultado daquele projeto, né? Se aquele projeto realmente foi útil, atingiu seus objetivos, ele foi eficiente na alocação dos recursos, enfim. Então, nesse sentido, se surgir, né, nessa iniciativa que você mencionou, a execução de um projeto que envolva dinheiro público federal, né, porque o TCU só atua na esfera federal, sim, é possível o TCU acompanhar. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiro, parabéns pela apresentação aí, excelente. E eu sou da área de tecnologia e dados, tenho uma empresa na área de tecnologia, em Web3, e meu doutorado está nessa área, de IGOV especificamente. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Eldon no Blockchain São Paulo, uns meses atrás, e naquela ocasião eu perguntei para ele a respeito de o que eu sinto falta em muitas pessoas da área, de um roadmap, de um mapeamento claro do cenário Brasil, de quem está atuando, né? Hoje a gente ainda está batendo muita cabeça. Na ocasião eu lembro de eu falando para ele assim, o paralelo de que se a gente estivesse numa Europa, numa Alemanha, a capacidade de organização deles é outra, isso daí já teria sido. E essa provocação foi no sentido de a gente vai ganhar muito se a gente tiver esse roadmap. Quer dizer, as pessoas vão saber onde atuar, quais verticais, quer dizer, na área de saúde, o que é importante, para onde a gente está indo, qual o tempo estimado para as tecnologias, as camadas tecnológicas estarem implementadas para que a gente possa atuar, certo? Então, a minha pergunta nesse momento se desdobra no seguinte sentido: como eu, como empresa, posso ser um braço do governo, que é quem deve capitanear isso, para começar a atuar, né? Você, através de uma OCIP, através de uma parceria público-privada, existem iniciativas já, aí é uma dúvida e uma pergunta. Vocês sabem de alguma iniciativa onde tem verba para terceirizar isso e a gente convidar setores de diversos estados, cidades, para começarem a fazer isso, para se adiantar nisso, né? Bom, eu vejo esse ecossistema sendo construído, para te dar um exemplo, com o Real Digital, né? Lá na Blockchain São Paulo mesmo, tinham vários cases lá, né, de bancos e de entidades financeiras trabalhando junto com o Banco Central e até habilitadoras de tecnologia apoiando o Real Digital. Na RBB, a gente está num estágio de formação da rede, ou seja, como o Gladstone falou, a gente está em 1970, né, se eu não me engano ali, né? Nós estamos na parte de integração, de formação mesmo da tecnologia básica da RBB para poder habilitar as aplicações. Eu acho interessante que eu acho provável que quando os casos de uso começarem a serem desenvolvidos na RBB, a gente tenha mais clareza desse roadmap. Eu não sei se alguém da RBB, e aqui eu quebro o protocolo, para se alguém da RBB queira comentar alguma coisa sobre isso, acrescentar alguma informação que eu não saiba sobre se existe esse roadmap ou não, mas eu hoje desconheço, eu não conheço esse roadmap, esse mapeamento de quais são os setores da sociedade civil que estão se mobilizando para usar a RBB ou coisa desse tipo, e nem de iniciativas de terceirização também. Mas aí eu abro para os colegas aqui da RBB, se quiserem colaborar. Tinha alguém lá, não tinha uma pergunta? Eu ia complementar. Ah, tá. Acho que ele vai perguntar.
Como ele abriu para colaborar, vou ajudar a complementar a resposta aqui, já que eu também sou membro do Comitê Executivo da RBB. Vou apresentar um caso de uso logo em seguida, que vou falar um pouco de uma parceria que a gente tem com uma startup, para uma aplicação. A gente está em vias de fazer um grande projeto, aí não estou falando agora com o chapéu de RBB, estou falando com o chapéu de RNP, um grande projeto com recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que prevê a gente construir um observatório nacional de blockchain. E aí pode ajudar um pouco nesse roadmap. Por isso que é bom contar com a colaboração da rede. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu sou da iniciativa privada, sou engenheiro agrônomo de formação, e vim do Tocantins para esse evento, para aprender um pouco, e especialmente para falar, para ouvi-los e ouvir também o pessoal do BNDES e da RBB, porque eu acho que a iniciativa que tiveram o ano passado de criar a rede e esse esforço que está acontecendo é uma coisa extremamente importante vou falar a palavra bem direta, um choque de gestão na administração pública. Eu sou empresário há 42 anos, desde que eu me formei, e a gente enfrenta muitos problemas, muitos. O cabelo chega a ficar branco, olha que está a prova, né? Mas tem muita gente esforçada nos órgãos públicos que tem muita limitação. Por quê? Porque a lei diz aquilo e ele pode ter a vontade que ele queira, que ele não consegue fazer nada mais daquilo. Então, eu vim aqui para fazer a seguinte pergunta. Vocês, um representante do TCU e um representante do BNDES, da RBB, poderão ir ao Tocantins, fazer uma palestra, discutir durante algumas horas o assunto que eu vou propor aqui? Essa é a pergunta, mas eu vou justificá-la. E eu acho que é muito importante a gente fazer pequenas atividades, fazer um MVP, para conseguir levar elementos para, por exemplo, no caso lá, a Corregedoria de Justiça, que está fazendo um belo trabalho de regularização fundiária. Talvez muitos não saibam, a capital foi criada há 34 anos atrás, o governador desapropriou 120 fazendas, pagou lá um macinho de cigarro por hectare, virou dono de tudo e comprometeu essas 120 famílias, e até hoje tem um problema lá em 30 mil hectares de área. Então, hoje o problema está assim, precisa regularizar isso, e a Corregedoria, através da Corregedoria Nacional, CNJ, determinou que se resolva isso. E eu, como iniciativa privada, e meus vizinhos, como nós temos chácaras lá, moro na cidade, mas tem algumas chácaras próximas, nós precisamos resolver a parte documental. Então, a gente se cotizou, preparou um material, estudou, pagamos uma consultoria para fazer um trabalho utilizando blockchain, utilizando inteligência artificial e smart contract. Pessoalmente, eu estou estudando isso há algum tempo, quero implantar nas minhas atividades profissionais. Mas eu quero também dar uma contribuição para o Estado para resolver. Afinal, são mais de 460 chácaras que precisam ser tituladas, que cai registro, volta registro, tudo nessa bagunça, e precisa também mudar a sistemática, porque são 6 órgãos públicos envolvidos. Não vou citá-los, porque não vem o caso e também não tenho tempo. Mas são 6 órgãos que cada um tem seu sistema interno de comunicação. E esse é um caso que precisa o envolvimento dos 6 órgãos, que é o órgão do ITERTINS, que é de regularização, a Corregedoria, a Prefeitura, o Ministério Público. Aí precisa criar um outro mecanismo, que é uma plataforma, e nela todos terem acesso, como você falou, como todos nós aqui sabemos, que todos terão acesso, vai ser descentralizada. Então, para já
fiz uma apresentação para a corregedora geral, que é desembargadora, para o juiz, que até é uma pessoa muito esforçada, mas eu não consigo sensibilizá-lo porque eu sou da iniciativa privada. Eu chego lá, as pessoas olham, o que esse cara quer? Então, eu vim buscar ajuda. E a pergunta que eu fiz primeiro, vou fazer novamente. Será que seria possível, depois nós conversarmos, e pelo menos darem uma ajuda, pessoalmente falar com a corregedora, com o juiz, e dar aquela forcinha, porque nós vamos resolver problema de muita gente. E eu vou dizer assim, fazem 28 anos que nós temos o problema. E se não for feito através de uma plataforma de blockchain, utilizando os dados digitalizados, com a inteligência artificial, botando no sistema, e os smart contracts, para definir claramente e objetivamente os acordos dos vizinhos, que um às vezes está em uma área em cima do outro, etc., se não definir isso com clareza, vai mais 28 anos e não resolve. Está aí meu apelo, se puderem, obviamente, depois a gente pode conversar. Muito obrigado. Tá. Diego, tem mais 2 perguntas ali. Vou fazer o seguinte, vou coletar as 2 perguntas e vocês respondem tudo de uma vez para a gente tentar otimizar a questão do horário. Pode ser? Pode. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou biólogo, seguindo a mesma linha do colega que perguntou sobre o roadmap. Inclusive, a gente estava até almoçando juntos ali, trocando a ideia sobre isso. A RBB propiciona assim, algum lugar que a gente possa ter acesso a essa documentação de uma forma, pelo menos, já que ela não está aberta ainda, a gente se anexar ela, mas pelo menos para que a gente possa entender bem os mecanismos delas e aí já estudando. E essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria se já tem alguma articulação a nível governamental de chancelar ela como um norteador desses alicerces aí de adoção de uma blockchain mais unificada entre todas essas soluções que a gente pode adotar pelo governo. Essa seria mais ou menos a segunda pergunta. Obrigada. Vou passar aqui para coletar a última pergunta. Boa tarde. A minha pergunta é bem específica. A blockchain ela permite registro, acompanhamento de todas as transações, tudo fica registrado ali. Isso dá mais transparência e eu queria saber quais são as medidas que estão sendo implementadas agora na elaboração do projeto para que a população como um todo tenha acesso a esse tipo de informação para facilitar também a transparência da opinião pública em relação a tudo que for feito dentro do sistema. Bom, vou começar pela última pergunta ali e vou descendo aqui pela antepenúltima e assim por diante. A nossa rede ela é público permissionada. Isso significa que é uma rede onde ela aberta, ela pode ser teoricamente acessada por qualquer pessoa para leitura e para escrita somente os nossos validadores que participam do consenso podem escrever na rede. Por isso ela é pública permissionada. Esse acesso que você está perguntando se dá por uma característica de design da rede mesmo, pela essa escolha dela ser pública permissionada. Não sei se é isso que você está se referindo. Em relação ao roadmap, né, mais uma vez, a nossa rede ela tem um GitHub hoje, né, a gente pode colocar o link, ou você pode na maioria das apresentações de RBB é colocado esse link, né, do nosso GitHub. Lá tem um roteiro de adesão para órgãos e entidades que querem participar da rede, logicamente voltadas a aplicações de interesse público, muito bom bem frisar isso. E faltou alguma coisa respondendo a sua pergunta? Então, essa chancela ela não existe, tá? Eu acho que nunca vai existir, inclusive, porque essa rede ela nasceu de um acordo de cooperação, né? um ACT, onde os fundadores são o TCU e o BNDES, e o resto das instituições aderem por termo de adesão, né? Não é a pretensão, pelo menos inicialmente. Ali está os nossos canais de comunicação hoje existentes, que é o GitHub e o Discord. E essa chancela, então, ela não se dará, eu acho, pelo governo federal. Não vai sair uma lei, pelo menos eu acho que não, tá? Estou colocando aqui como
participante da rede, não muito até como TCU. Esse acordo de cooperação, inclusive, tem uma validade até 2027. A partir daí, o modelo que será adotado será ainda discutido. O fato da RBB existir não significa que outras redes possam ser formadas com outros arranjos, com outros entes públicos e privados. Então, não é a panaceia, ou seja, não é uma rede que vai ser a única rede governamental com esse intuito no Brasil. Até só complementando bem rapidinho essa parte de ser a chancela, porque nós vivemos uma federação, né? Então, às vezes, a gente tem que entender que, quando a gente fala de administração pública, a competência administrativa ela é de cada um dos entes. O que talvez possa acontecer, como a gente vê numa União Europeia, por exemplo, é você ter uma união e você ter um incentivo a isso, né? Mas a adesão, eu acho que a gente tem que entender que nós vivemos o nosso arranjo político, né? E jurídico é dessa forma. Assim, a Secretaria SGD, né, ela tem uma estratégia digital e ela fala lá que ela tem como meta você ter 5 projetos que usem blockchain. Então, esse é um exemplo, né, de iniciativa que o governo pode adotar. Eu vejo aqui uma ânsia muito grande, né, de que o governo vá para esse mundo on-chain. O que falta é vontade, né, das organizações, né, e aí o papel do TCU foi esse, da gente tentar explicar a tecnologia, né, para que as pessoas se aproximem dela e possam implementar em suas organizações. E respondendo a você, né, a questão de registro de propriedade, isso daí é um case que é facilmente implementado em blockchain, né, o registro não só de propriedade, mas de qualquer coisa. É porque você herda, né, as características lá de você ter um registro público, imutável, seguro, transparente. Então, assim, o que falta mesmo são os gestores eles entenderem essa possibilidade e ir para esse caminho. E quanto a gente ir lá no Tocantins, né, eu adoraria, só que eu vou fazer a contraproposta, né, porque para a gente ir é muito difícil. A gente conseguiu vir aqui para o Rio, porque o TCU tem um trabalho, lá em 2019, a gente conseguiu, participou da RBB, e aí liberaram, mas a gente coloca à disposição de fazer uma reunião online com quem quer que seja. Tá bom? Bom, gente, com isso eu encerro o painel, porque a Vanessa já me olhou, já sei. Acabou. Gente, a gente está por aqui, precisa mais, se tem o nome dos meninos, está todo mundo à disposição. E obrigada pela presença de todos e todas.